Bem-vindo à quarta aula a respeito de figuras de linguagem. Para quem caiu de paraquedas nessa aula, ou para quem não me conhece, eu sou o Júlio Belfort, professor de língua portuguesa e atuo no ensino público. Essa é a quarta aula. Para que você possa ver a aula anterior, que foi sobre a respeito de figuras sonoras, clique no card acima para que você possa ser dirigido a essa aula. Mas eu garanto para vocês que a ordem dessas 4 aulas não importa no estudo das figuras de linguagem. Então, sem mais, vamos continuar essa aula. Hoje a gente vai abordar figuras de pensamento, um teórico bem completo sobre o assunto, tá bom? Pessoal, podem curtir, por favor, o canal, a videoaula, compartilhem com quem precisa estar estudando esse conteúdo. Então a gente vai fazer um pequeno resumo do que a gente viu nas aulas passadas para que a gente possa prosseguir nessa aula sobre figuras de pensamento. Então, figuras de linguagem são recursos expressivos que consistem na fuga discursiva da língua em suas várias instâncias, uma vez que nem sempre uma ideia precisa ser comunicada de modo literal. A alma humana permite uma comunicação fluida e que muitas vezes não se adapta à literalidade ou à realidade palpável do mundo. Para que todas as possibilidades sejam alcançadas, as figuras de linguagem abrangem diferentes intenções. Podemos dizer então que as figuras de linguagem são recursos expressivos empregados para gerar efeitos nos discursos, ampliando a ideia que se pretende passar, o que não seria possível com o uso literal das palavras. Esses recursos podem causar efeitos de exagero, de humor, de ausência, de similaridade, lirismo ou estranheza, baseando-se na alteração da construção das sentenças ou da semântica, ou seja, o significado, ou da sonoridade, ou seja, a forma. Pessoal, então a gente já viu esse teórico sobre um modo geral que as figuras de linguagem atuam na língua portuguesa e em outros idiomas desde primórdios, desde o começo da escrita. E hoje a nossa aula vai tratar sobre as figuras de pensamento, essa quarta modalidade que a gente vai estar estudando. Mas o que seria figuras de pensamento? São recursos utilizados na linguagem para dar ênfase a ideias, sentimentos ou imagens, despertando a atenção do leitor ou ouvinte para o que está sendo comunicado. Ou seja, as figuras de pensamento vai trabalhar a partir da sua leitura o que você consegue enxergar, imaginar, inferir em relação ao texto lido. Ao contrário das figuras de linguagem que envolvem alterações na estrutura das palavras ou frases, as figuras de pensamento se referem à manipulação do conteúdo do pensamento, visando tornar a comunicação mais expressiva e persuasiva. Então, gente, não é tanto alterar a estrutura das palavras, ou seja, a palavra é colocada de modo normal, mas a intenção dela, a imagem que ela gera, a perplexidade ou choque, é o que vai trazer esse conceito. Então, exemplos comuns de figuras de pensamento incluem a hipérbole, que é o exagero, a ironia, dizer o contrário do que pensa, a metonímia, que é a substituição de um termo por outro, o qual mantém uma relação de proximidade. Ok? Então a gente fez o resumo, tá bom? Ao final
desta aula você será capaz, e esperamos que você seja capaz de inferir, reconhecer dentro de textos e contextos práticos a aplicação da hipérbole, do eufemismo, da prosopopeia, da antítese, do paradoxo, da gradação, da prosopopeia e da apóstrofe. E eu te convido, né, para que vocês possam assistir as outras aulas que a gente tratou sobre as figuras de palavras, figuras de construção ou de sintaxe e as figuras sonoras. Então, esse é um complemento que a gente vai estar vendo. Recapitulando, o esboço dessa aula vai tratar sobre a hipérbole, o eufemismo, a prosopopeia, a antítese, o paradoxo, a gradação, a apóstrofe e a prosopopeia. Então, vamos à primeira delas. O que seria a hipérbole, gente? A hipérbole é a figura de linguagem que consiste no exagero da ideia, da coisa escrita, de enfatizar uma característica ou uma situação. Ela é comumente usada na literatura, na poesia, na linguagem cotidiana, para criar efeitos expressivos e dramáticos. Na hipérbole, a ideia é a amplificação de forma exagerada, indo além da realidade para enfatizar uma característica, aumentar a intensidade da emoção ou impressionar o interlocutor. Por exemplo, quando alguém diz "estou morrendo de fome", não significa que está literalmente morrendo, mas que está muito faminto. É a forma de enfatizar a intensidade que ela sente. Na literatura, a hipérbole pode ser usada para criar imagens vívidas e impactantes, despertando a imaginação do leitor e transmitindo sentimentos intensos, ok? Qualquer dúvida, pessoal, comentem, compartilhem o vídeo. Então, por exemplo, né, nessa canção do Frejá, Por Você, que vocês já devem conhecer bem essa música, por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Olha só. Então é o exagero, né? Por você, toda a música, durante todo a letra da música, que é uma poesia, ele exagera por causa de uma pessoa que ele ama, várias coisas que ele faria em relação a essa amada. Então isso é o efeito da hipérbole, né? De trazer o exagero. Outra canção que já fala cujo o nome da letra já é exagerado, que poderia ser substituído pelo hipérbole, né? Olha só. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Ou seja, outra hipérbole muito usada na canção, no rock, na música popular brasileira. Essa música é traduzida, uma tradução que não ficou muito bom, eu vou tentar dar uma reparada nessa tradução de Bruno Mars. Os olhos dela fazem as estrelas parecerem que nem têm brilho. Os olhos dela fazem as estrelas parecerem que nem têm brilho. Olha só que exagero. De modo, na etimologia, a palavra hipérbole significa exagero, excesso, vendo o prefixo hiper ou hyper, que indica que está além, acima ou excessivamente, enquanto vem do balen, que significa lançar. Portanto, literalmente, hipérbole significa lançar além, ou seja, ir além do limite, extravasar, exagerar, ou seja, lançar além. Ok? Vamos aos outros exemplos
da aplicação da hipérbole. Então, vocês podem ver que esse conteúdo é aparentemente fácil, se baseia em reconhecer dentro de um texto, de uma canção, de uma fala, a presença de um exagero. Por exemplo, estou tão cansado que poderia dormir por 1000 anos. Ele tem uma fome que nunca se satisfaz, sempre comendo como se não houvesse amanhã. Ela tem uma voz tão alta que pode quebrar os vidros. Este livro pesa 1 tonelada, não consigo carregá-lo. Este filme é tão chato que o relógio parou só de assistir. Olha, tá vendo, gente, o exagero? Ela é tão rápida que poderia vencer uma corrida contra o vento. O sorriso dele é tão brilhante que ilumina uma sala inteira. Esses são apenas exemplos fictícios que ilustram como a hipérbole pode ser usada para enfatizar e exagerar características ou situações de forma criativa e expressiva. Só um adendo é que hipérbole é o oposto do eufemismo, enquanto a hipérbole exagera, o eufemismo atenua, deixa a coisa grave mais suave. E é justamente a próxima relação de figuras de pensamento que a gente vai estudar, que é o eufemismo. Então, pessoal, o eufemismo é o contrário da hipérbole. O eufemismo é uma figura de linguagem que consiste em suavizar uma expressão que pode ser considerada rude, grosseira, desagradável ou direta demais, substituindo-se por uma expressão mais amena, polida ou menos ofensiva. É uma forma de amenizar a realidade ou evitar termos considerados tabu, delicados ou sensíveis. O eufemismo pode ser usado por diversos motivos, como para ser educado, evitar constrangimento, suavizar a crítica, tratar de assuntos delicados ou simplesmente para tornar a comunicação mais agradável. Por exemplo, se alguém dizer ele morreu, pode-se dizer que ele nos deixou, poderia ser substituído, ele nos deixou, que é uma forma mais suave e menos grave de contar que alguém morreu. No entanto, é importante ressaltar que o eufemismo nem sempre é utilizado com a intenção de ser gentil. Às vezes, pode ser usado de forma sarcástica, irônica ou para distorcer a realidade, tornando-se um instrumento de manipulação linguística. Mas vamos ver, antes disso, alguns exemplos de eufemismo. Então, essa música aqui, ó. Música aqui do rock nacional, Charlie Brown Jr. Então já era. Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Se for, já era. Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Ou seja, essa frase, eu vou fazer de um jeito, ele está dizendo que vai fazer algo tão tremendo para conquistar essa garota, mas ele deixou bem encolhido, bem sutil o que ele vai fazer. Ele não falou o que vai fazer, só deu uma ideia bem simples, mas na realidade ele vai fazer algo gigantesco para roubar essa menina do seu colega. Se você escutar essa música inteira do Charlie Brown Jr., você vai me dar razão. Então isso aqui é um exemplo de eufemismo. Vai fazer algo grande, só que ele deixou bem sutil. Um outro exemplo de eufemismo: o homem ficou rico por meios ilícitos. Dessa vez você não se deu bem nas provas.
A pobre mulher passou dessa para melhor. Ou seja, são frases que diminuem a intenção. No caso, o homem ficou rico porque roubou. Ele não se deu bem na prova, na verdade, ele foi reprovado. A mulher passou dessa para melhor, na verdade, ela morreu. Ok? Na etimologia, a palavra eufemismo tem origem no grego antigo, derivado de eufemismos, formada por eu, que significa bom ou bem, e feme, que significa fala ou expressão. Assim, eufemismo pode ser entendido como a fala agradável ou expressão bem formada. Ou seja, é uma fala que diminui, atenua um pouco aquilo que é grave, tá bom? Outros exemplos de eufemismo que a gente vai estar vendo. Em vez de dizer ele foi demitido, pode-se dizer que ele foi liberado da empresa. Em vez de dizer que ela está gorda, pode-se dizer que ela está em forma de ser feliz. Em vez de dizer que ele é velho, pode-se dizer que ele está na melhor idade, ou ele é bem experiente. Em vez de dizer que ele está bêbado, pode dizer que ele está bem relaxado. Em vez de dizer que ela é mentirosa, pode dizer que ela tem imaginação fértil. Em vez de dizer que o carro está velho, pode dizer que o carro tem uma história. Em vez de dizer que ele é preguiçoso, pode dizer que ele é um estrategista no descanso, na arte do descanso, por exemplo. Então, esses exemplos mostram como o eufemismo pode ser usado para suavizar expressões e tornar a comunicação mais agradável. Perceba que tanto a hipérbole quanto o eufemismo e todos os outros dessa aula, eles trabalham no sentido do entendimento do texto. O texto está claro, está redondo, não tem nenhum problema na construção do texto, não tem rima, muitas vezes, tirando algumas exceções. Mas o que você entende no contexto da aplicação da frase é o que vai valer dentro dessa figuras de pensamento, ok? Por exemplo, a próxima figura de pensamento que a gente vai estar trabalhando vai ser justamente a antítese. A antítese é a figura de pensamento que consiste na aproximação da palavra ou ideias de sentido oposto, com o objetivo de contrastar essa ideia e criar um efeito de destaque. Ela é usada para enfatizar uma diferença, contraste, contradição entre dois elementos, criando um impacto maior na mensagem transmitida. A antítese funciona destacando a diferença entre dois conceitos opostos, muitas vezes para ressaltar a complexidade de uma situação, a dualidade da vida ou para criar um efeito dramático. Por exemplo, na famosa frase de Charles Dickens, foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Então, a antítese é usada para destacar a dualidade da época em que se passa a história. Essa figura de linguagem ou de pensamento é frequentemente usada na literatura e na poesia e em discurso, pois ajuda a tornar o texto mais expressivo, mais impactante. Então vamos ver alguns exemplos de antítese numa canção. A vida é mesmo assim,
De noite não e sim, eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia. Então, gente, essa música, nessa parte, a vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim, significa que em todas as áreas da nossa vida há um contraste. Um bem que se torna mal ou um mal que se torna bem. Ok? Outro exemplo de antítese, para quem ama praia como eu, adora ir numa praia, passar uns dias jogados naquele mar salgado, é preciso salgar os pés para adoçar a alma. Quem não se sente carregado no dia a dia e depois de passar um dia que seja na praia, volta totalmente renovado, hein, gente? Então, isso é um exemplo de antítese. Na etimologia, a antítese tem origem no termo grego antíteses, formada por ante, contra e teses, posição, colocação, que significa literalmente colocação contra. Assim, antítese refere à colocação de ideias opostas ou contrárias, lado a lado, como ocorre nas figuras de linguagem, no caso, figuras de pensamento. Então, antítese é contra a colocação, ou seja, é confronto de ideias opostas. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Como uma ferida pode doer e não ser sentida? Como fogo pode arder e não ser visto? Era a beleza da juventude ao lado da sabedoria da velhice. Ou seja, há dois opostos. Na juventude falta sabedoria ao jovem, falta experiência, mas sobra a energia, a beleza. E na velhice falta a energia, falta a beleza, mas ocorre a sabedoria. Isso é antítese. A vida é feita de escolhas entre um caminho fácil e um caminho certo. Ele era tão pequeno em tamanho, mas tão grande em coragem, como, por exemplo, o rei Davi, que enfrentou Golias, um gigante. Não era tão insignificante, tão pequeno, mas poderoso na sua coragem. Ele tinha a doçura de um anjo e a força de um leão, ou seja, ele era doce, suave, mas ao mesmo tempo ele era forte como um leão. O mundo é cheio de contradições, luz e escuridão, alegria e tristeza. A mente humana é capaz de grandes feitos, mas também de terríveis atos. Eu acabei de assistir o filme do Oppenheimer. Realmente, o homem ele pode ser criativo, né? Mas o efeito da sua criatividade pode ser algo terrível. Então, pessoal, esses exemplos ilustram como a antítese é usada para contrastar ideias opostas, criando efeitos. Tem muita gente que confunde a antítese com paradoxo. Não é um paradoxo, a gente vai ver logo, tá? O que significa um paradoxo. Mas vamos aproveitar o nosso tempo e ler algumas citações, algumas passagens de texto em que ocorre a antítese, para que vocês possam meditar bem nesse assunto. A sina dos médicos é conviver com a doença e a saúde. De um lado há a pobreza, de outro lado há a riqueza. Ele estava entre a vida e a morte. Alegrias e tristezas são constantes na vida. A educação é luz sobre as trevas. O soldado contava suas derrotas e vitórias. O céu e a terra se fundiam como uma pintura. A luz e a escuridão estavam presentes em sua obra.
O amor e o ódio são sentimentos bem próximos. Na verdade, sim. Uma linha tênue separa a verdade da mentira. Então, esses são os elementos constantes dentro de uma figura de pensamento ou antítese. Não há nenhuma novidade na escrita, no texto, mas no pensamento, na ideia que passa. Mais um exemplo para a gente encerrar essa matéria de antítese. O pensamento ferve, é um turbilhão de lava. A forma fria e espessa é um sepulcro de neve. E a palavra pesada abafa a ideia leve. Que perfume e clarão efulgia e voava. Então esse é um poema, um trecho de um poema de Olavo Bilac, tá? Vocês podem ler com calma e vocês vão enxergar essa antítese. Pensamento ferve, forma fria, palavras pesadas, ideia leve, ok? Então esse é o efeito da antítese. Agora a gente vai estar estudando uma figura de pensamento chamada paradoxo. Tá? Figura de pensamento chamado paradoxo. É uma das coisas que eu mais gosto de estar trabalhando. Porque o paradoxo, gente, ele é anterior à civilização. Na natureza, na ausência do homem, existe o paradoxo. E quando o homem criou a cultura, também há esse paradoxo em tudo. Então, o paradoxo é uma forma de linguagem que consiste em uma ideia ou situação que parece contraditória, mas que, ao ser analisada mais profundamente, revela um sentido lógico ou verdadeiro. É uma forma de provocar o pensamento e despertar o interesse do leitor ou ouvinte, muitas vezes levando a uma reflexão sobre a natureza contraditória ou complexa da vida e do mundo. O paradoxo funciona ao apresentar uma aparente contradição que desafia a lógica convencional, mas que, quando examinada de forma mais cuidadosa, revela um significado mais profundo ou uma verdade elementar. Por exemplo, o paradoxo do menor círculo afirma que o maior círculo é maior que qualquer linha reta, mas ainda assim tem um comprimento zero. Isso parece contraditório, pois um círculo é uma forma contínua e uma linha reta parece ter mais extensão. Mas quando consideramos a definição matemática de comprimento, o paradoxo faz sentido. Tá, gente? Eu peguei esse texto, ele fizeram um experimento colocando dois círculos, um menor e um maior, girando sobre uma mesa, e ocorre uma mudança que não deveria acontecer dentro da matemática. Tá bom? Só para resumir, eu vou passar outros modelos aqui para a gente entender o paradoxo no contexto da literatura, que é no qual o paradoxo é frequentemente usado para criar impacto, gerar interesse e transmitir mensagens profundas sobre a condição humana, a sociedade e o mundo em geral, ok? Então, pessoal, de modo etimológico, a palavra paradoxo tem origem no grego, né? Sempre é grego, né? Sempre, quase sempre. Grego ou latim. Paradoxos, formada por para, contrário a, além de, e doxa, opinião, crença. Então, fica crença, contrário à crença. Que significa literalmente contrário à opinião ou contrário à crença. Assim, o paradoxo refere a uma ideia que vai contra a opinião ou crença comum. Então, o paradoxo é isso. Ele é contra aquilo que está
entre aspas, estabelecido e causa um estranhamento, uma surpresa, uma revolta pela coisa ser do jeito que é. Vamos analisar algumas passagens na literatura sobre o paradoxo. A gente vive se matando todos os dias. Se mata de trabalhar, se mata de estudar, se mata de amar, se mata de tantas formas, só para continuar vivendo. Ou seja, aquele círculo, né? A gente deixa de viver para trabalhar de modo excessivo hoje em dia, mas esse mesmo trabalho que você, essa mesma luta que você executa para se manter vivo, é a mesma coisa, a mesma ferramenta que tira a sua vida, porque você está deixando de viver para ficar preso num escritório, por exemplo. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ou seja, todo esse poema de Camões está recheado de paradoxo. Pessoal, e o paradoxo e quase todas as formas de figuras de linguagem não se baseiam apenas no texto, na poesia, na literatura, mas na escultura, no quadro, no teatro, tá bom? E, por exemplo, veja essa pintura a óleo e essa tirinha sobre coisas que são paradoxos. Por exemplo, essa maçã no espelho. Como ela pode refletir ela mordida, se ela está inteira? E o discurso desse professor aqui, que diz ao aluno que toda certeza é relativa, que não há certeza nenhuma sobre nada. Daí o aluno pergunta: tem certeza, professor? Absoluta, ou seja, ele já quebrou. Se ele diz que tudo é relativo, como que ele diz que a sua certeza é absoluta? Temos mais alguns quadros antiguíssimos aqui que a gente vai estar analisando sobre aquela velha pintura da queda d'água. Então a água vem aqui, né? Vem, sobe e cai de novo. Como essa ilusão de ótica transformada em paradoxo? É impossível isso. Temos duas mãos desse lado, mas qual mão que está desenhando a outra? Quem começou primeiro? Então o paradoxo também se encontra na pintura, na biologia, por exemplo. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então isso também são conceitos que causam paradoxo. Eu vou deixar aqui uma tira de um rapaz muito inteligente que se livrou da sua execução, da sua morte, fazendo esse jogo de paradoxo. Eu não vou explicar, vou deixar que vocês pensem. Tem um site aqui de onde eu tirei essa figurinha aqui. E o paradoxo que ele diz é o que vai salvar a sua vida. Então eu vou comentar, daí vocês vão comentar para mim embaixo do vídeo, tá bom, gente? Você vai morrer, mas daremos opções. Se falar uma verdade, será queimado. Se falar uma mentira, será fuzilado. Ele responde: eu serei fuzilado. Então, ao paradoxo. Então, eles dizem: tchau, senhor paradoxo. Por que ele foi salvo? Hein, gente? Eu quero que vocês pensem, depois vocês me avisem. Outros exemplos do paradoxo em frases. A única constante na vida é a mudança. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o que ainda precisamos aprender. Para ganhar, às vezes é preciso saber perder.
O silêncio pode ser ensurdecedor. A liberdade é a prisão mais doce. Quem nunca erra, nunca aprende. O amor é a única guerra em que o honroso ser um prisioneiro. O amor é a única guerra em que é honroso ser um prisioneiro. Melhor dizendo, esses são alguns exemplos que ilustram como o paradoxo entra na vida da gente e está presente em tudo. Uma verdade subjacente em relação a tudo. Então, essa figura de pensamento é um pouco extensa, né, gente? Vamos analisar. Então, vocês vão estar ouvindo essa dicotomia que trabalha de modo paradoxal. Por exemplo, para ir para qualquer lugar, primeiro você deve andar até metade do caminho. Depois trilhar a metade da distância, restando posteriormente a metade do percurso, restando assim de modo sucessivo a metade. Ou seja, fizeram um experimento como a minha mão poderia, por exemplo, chegar na outra mão. Daí, na matemática, eu vou dividir a medida, né? Por exemplo, metade, depois a metade, a metade, a metade, até que no futuro a minha mão se aproxime. Mas se você fizer isso na matemática, você nunca vai conseguir fazer com que a sua mão se una ou qualquer objeto. Então isso aqui é um paradoxo. Por exemplo, se você dividir, você nunca vai chegar a encostar em nada. Ok? Isso um exemplo do paradoxo que posteriormente foi explicado. Eu não vou dar detalhes sobre isso. Eu tirei da revista Galileu, tá bom? 11 paradoxos que vão pirar o seu cabeção. É a matéria que vocês podem pesquisar no Google. Tem vários conceitos lá interessantes sobre isso. Mas como a nossa aula é longa, eu não posso me deter tanto ao paradoxo. Tá bom, gente? Então, outro exemplo. Nessa tirinha de Agar, a que você atribui seu sucesso como líder, irmão Agar? Ele diz, a minha sinceridade. Depois que se aprende a fingir sinceramente, o resto é fácil, ou seja, é um paradoxo. Como é que ele vai se basear o seu sucesso na sua sinceridade, que é fingimento? Mais um texto da revista Galileu, que conta uma história de um paradoxo, para vocês verem que o paradoxo não está somente no texto, mas está na realidade, na obra de arte, na pintura, na filosofia. Se um barco tiver toda a sua madeira restaurada, ele continuará sendo o mesmo barco? Eu estou só resumindo a história. Então, houve uma guerra de pensamento sobre isso. Como, por exemplo, o corpo humano. Será que eu sou o mesmo Júlio de 5 anos atrás? A ciência diz que a cada 2 anos e meio, se não me engano, se não me falha a memória, a gente tem um corpo completamente renovado. Então, essa história ficou na cabeça de muitos filósofos, como o paradoxo do navio de Teseu. Pesquisem, gente, sobre essa ideia, ok? Então, vamos estudar o próximo figura de pensamento, que será a gradação. A gradação consiste também conhecida como clímax ou progressão, é uma figura de linguagem ou de pensamento que consiste na disposição de palavras, frases ou ideias em uma sequência crescente ou decrescente de intensidade, importância ou magnitude. Ela funciona como uma espécie de escala em que
cada elemento da sequência é mais intenso, enfatizando um progresso gradual até alcançar um ponto máximo, um ponto crítico. A gradação pode ser usada para criar um efeito de intensificação, aumentando a emoção, o impacto, a dramaticidade de uma ideia ou situação. Ela pode ocorrer de forma ascendente, em que a intensidade vai aumentando ou decrescendo, em uma intensidade vai diminuindo. Essa figura de linguagem é comumente encontrada na literatura, na poesia, em discursos, pois ajuda a enfatizar uma ideia principal e a prender a atenção do ouvinte. Então eu coloquei aqui um gráfico, né, para representar. Ela pode ser tanto crescente como descendente. Na etimologia, a palavra gradação tem origem no latim, dessa vez latim. Gradatio deriva de gradus, que significa passo ou grau, aquele grau mesmo da matemática, tá, gente? Ou etapa. O termo gradatio era utilizado na retórica latina para descrever a progressão gradual de ideias ou em um discurso, o que acabou dando origem ao uso do termo gradação na língua portuguesa para se referir a essa figura de linguagem. Então, grados mais ação, progressão gradual das ideias. Então, gradação significa isso. Progressão gradual das ideias. Então, a gente vai ouvir uma audição sobre gradação. Gradação. A cada dia que passa, sinto-me mais feliz, mais realizado e mais grato pela vida. Ele foi corajoso, destemido e heróico diante da adversidade. O problema se tornou sério, grave e insustentável, exigindo uma solução imediata. O amor cresce, se fortalece e se eterniza a cada gesto de carinho e dedicação. A montanha era imponente, majestosa e intransponível, desafiando os alpinistas mais experientes. Seu talento é notável, excepcional e incomparável, destacando-se entre os demais. O calor aumentava, intensificava e sufocava, tornando o ambiente insuportável. Esses exemplos ilustram como a gradação é usada para criar uma progressão gradual de ideias ou características, aumentando a intensidade ou a importância ao longo da frase. Para que a gente possa passar para outro conteúdo. Mais um exemplo nessa tira das cobras. Deixe eu ver se entendi. A Terra faz parte do Sistema Solar. O Sistema Solar faz parte de uma galáxia, com outros bilhões de sistemas. E a galáxia é apenas um ente entre trilhões de outras galáxias. Isso? E você aí, nessa calma, então vocês podem ver que a gradação da ideia ocorre nessa tira de As Cobras. A próxima figura de pensamento, a apóstrofe, consiste em que o locutor ou escritor se dirige a uma pessoa ausente, a um ser imaginário ou uma entidade abstrata ou até mesmo um objeto inanimado, como se estivesse presente e pudesse responder. É como se fosse um tipo de interpelação, um chamado, uma reza, uma oração, muitas vezes acompanhado de grande emoção. Essa figura de linguagem ou de pensamento funciona como uma espécie de expressão emocional, permitindo ao autor, ao falante, transmitir sentimentos intensos como amor, raiva, admiração, surpresa e outros. Ela também pode ser usada para criar um efeito dramático ou poético, aproximando o leitor ou ouvinte ao texto, despertando sua atenção. Por exemplo, em um poema, o poema pode se dirigir à lua, dizendo: ó lua,
testemunha silenciosa de tantas histórias de amor. Mesmo sabendo que a lua não pode responder, esse uso do apóstrofe cria um efeito de intimidade, uma emoção na poesia. Vocês assistiram aquele filme O Náufrago, onde tem aquela bolinha chamado Wilson e o autor é personificado por Tom Hanks. Ele fala, ele se expressa com aquela bola. Então, isso é um exemplo também de apóstrofe, tá, gente? Então, a pessoa tem uma emoção, uma necessidade de falar algo, e não tem um amigo, não tem com quem compartilhar aquilo, então ele escrevendo, ele se revela o seu sentimento, a sua crítica, a sua dor, a sua angústia, para algo inanimado. É basicamente isso, tá, gente? Na etimologia, a palavra apóstrofe tem origem no termo grego, apóstrofe, que significa virar-se para, ou seja, dirigir-se a. Essa palavra é formada por apo, afastamento, separação, e estrofe, virada, giro, girar. Assim, apóstrofe, de modo original, significa virar-se para longe de algo. Ou seja, eu transmiti a minha oração, a minha súplica a algo que está longe de mim. Tá bom? Mais ou menos isso aqui é a ideia. Então vamos lá. Um minutinho, gente. A gente vai ouvir um trecho de O Navio Negreiro. Duas passagens em que a figura, né? A figura vai. Apóstrofe. Ó, que doce harmonia traz-me a brisa. Que música suave ao longe soa. Meu Deus! Como é sublime um canto ardente. Pelas vagas sem fim boiando à toa. Fatalidade atroz que a mente esmaga. Extingue nesta hora o brigue imundo. O trilho que Colombo abriu nas vagas. Como um íris no pélago profundo. Mas é infâmia demais. Da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada. Arranca esse pendão dos ares. Colombo. Fecha a porta dos teus mares. O navio negreiro, Castro Alves. Orar, vai pedir, vai exclamar a Deus. Tá bom? A figura lírica, né, gente? O eu lírico vai chamar alguém. Mais alguns exemplos de apóstrofe. Ó mar, que mistérios escondes em tuas profundezas? Lua, testemunha silenciosa das minhas noites de solidão. Ventos, levem minhas palavras aos quatro cantos da terra. Tempo, que misteriosos guardas em teus infinitos segundos. Tempo, que mistérios guardas em teus infinitos segundos. Ó vida, és um eterno mistério a ser desvendado. Estrelas, guias do meu caminho, iluminem a escuridão à noite. Ó morte cruel e inexorável, porque levas os mais amados. Então, esses exemplos em que o apóstrofe é usado para se dirigir à entidade abstrata, objeto inanimado, cria um efeito de personificação e intensidade da expressão emocional ao discurso. Outra figura de pensamento, a prosopopeia, também chamada de personificação, ou animismo, é uma figura de linguagem mais
precisamente uma figura de pensamento utilizada em textos literários, principalmente para público infantil. Ela está diretamente relacionada com o significado campo semântico das palavras e corresponde ao efeito de personificar, ou seja, dar vida aos seres inanimados. A personificação é utilizada para atribuir sensação, sentimentos, comportamentos, características ou qualidades essencialmente humanas a seres inanimados, aos objetos inanimados ou seres irracionais, por exemplo. Por exemplo, o Pinóquio. A história de Pinóquio, aquele senhor constrói aquele boneco, ele tem vida, e vocês conhecem a história, ele mente, o nariz cresce. Aquele filme de terror onde Frankenstein, né, que o cientista faz um robô e cai um raio, ele tem vida. Então são alguns exemplos, tá, gente? Outros exemplos aqui, o sol acordou feliz. Tá bom? Então, ó, segundo exemplo, a característica acordar feliz é uma característica humana, em que nesse caso é atribuída ao sol. Substantivo inanimado. Note que a personificação pode também atribuir qualidade a seres animados, hein? E outros seres, por exemplo, aqui, ó, o cachorro sorriu para mim. Então, o cachorro é um ser animado. Mas ele está tendo uma característica, uma qualidade humana, porque o cachorro não sorri. Então, exemplos de prosopopeia. A bomba atômica é triste. Coisa mais triste não há. Quando cai, cai sem vontade. Ok? Então ele dá uma qualidade humana à bomba atômica, que trabalha sem vontade, né, gente? Como a gente assistiu aquele filme do Oppenheimer, acho que é a segunda vez que eu estou comentando esse nome, esse filme. Pessoal, vamos ouvir agora alguns exemplos da prosopopeia, que é usada em fábulas. As fábulas, como vocês já devem saber, são textos literários que possuem relatos curtos e que geralmente são utilizados com animais em forma de personagem, os quais assumem características humanas, representando certas condutas e comportamentos próprios de seres humanos, com a finalidade de passar uma lição de vida. Prosopopeia. A lâmpada. Havia uma lâmpada que sempre iluminava tudo em redor. Por isso, ela achava que era mais poderosa do que o próprio sol. No entanto, um dia veio uma rajada de vento e a sua chama se apagou de imediato. Quando alguém veio reacendê-la, disse: "Não te gabes, ó lâmpada, que ninguém é capaz de apagar a luz que vem dos astros." Moral: não devemos ficar dominados pelo orgulho excessivo e esquecer que também temos fraquezas. Então vamos escutar a lâmpada. Agora, do mesmo modo, vamos escutar uma prosopopeia usada em fábula, o sapo e o poço. Prosopopeia. O sapo e o poço. O pântano onde viviam dois sapos secou durante um verão de muito calor. Aí, eles precisaram partir em busca de um novo lugar onde pudessem viver. Após algum tempo, se depararam com um poço fundo que parecia um local convidativo. Um deles disse: "Está decidido, vamos pular para aqui e fazer a nossa nova casa." O segundo pensou um pouco e respondeu: "Calma, amigo. Se o poço também secar um dia, não vamos ter como sair." Moral: analise todos os ângulos antes de tomar uma decisão importante. Esta versão da fábula, repleta de sabedoria, vem nos lembrar que não podemos ser precipitados quando estamos perante uma escolha. Mais alguns exemplos de prosopopeia. O dia acordou feliz e o sol sorria para mim.
O sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. O vento assoviava esta manhã em que o céu chorava. Naquela noite a lua beijava o mar. Então são mais alguns exemplos de prosopopeia. Ok, gente? E para a gente finalizar essa aula, a gente vai ouvir mais alguns exemplos de prosopopeia. Exemplos de prosopopeia em frases. A lua espiava curiosa por entre as nuvens. O vento sussurrava segredos à noite. O sol brilhava radiante, como se estivesse feliz com o dia. A montanha olhava silenciosa para o vale abaixo. As estrelas piscavam no céu, como se estivessem nos observando. A chuva batia com força na janela, como se quisesse entrar. O tempo voava e parecia não querer esperar por ninguém. Esses exemplos ilustram como a prosopopeia atribui características humanas a elementos da natureza ou objetos inanimados, tornando a linguagem mais expressiva e poética. Então, esses exemplos ilustram como a prosopopeia atribui características humanas a elementos da natureza ou objetos inanimados, tornando a linguagem mais poética. Então, pessoal, a partir desse momento, a gente viu toda a teoria sobre as figuras de pensamento e vamos fazer alguns exercícios para que você possa treinar para concurso, vestibular ou para o ensino médio. Eu sou Júlio Belfort. Curta o nosso vídeo, clique no card acima para que você possa assistir a primeira aula, caso você tenha perdido. E até mais! Então, superada toda a parte teórica sobre as figuras de pensamento, a gente vai estar fazendo esse exercício para que vocês possam estar opinando melhor, ok? Ok, então vamos lá, gente. Primeira questão, a gente vai estar trabalhando sobre hipérbole. Em qual das alternativas das seguintes frases ocorre uma hipérbole? Vou deixar vocês pensarem um pouco, ler com calma. Lembrando que hipérbole é a arte do exagero. Então vamos conferir a Estou tão cansado que poderia dormir por um ano inteiro. Olha só, gente. Então a alternativa A cabe melhor nessa questão, ok? Porque ele exagera de forma extrema essa parte de dormir por um ano inteiro. Fácil. Mais uma questão sobre antítese. Qual das frases seguintes contém uma antítese? A vida é curta, o sol brilhava intensamente, a tempestade chegou, as águas estavam geladas, o silêncio era ensurdecedor. Lembrando que a antítese compara palavras que são antônimas, contrárias, na mesma frase, no mesmo entendimento, na mesma obra de arte, na mesma pintura. Alternativa, o silêncio era ensurdecedor. Por quê? Pois ocorre a oposição entre o silêncio, que é ausência do som, e ensurdecedor, que significa o efeito de um barulho extremamente alto,
Questão também fácil. Vamos para a próxima questão. Indique a expressão em que não ocorre pleonasmo. Em que não ocorre, gente, pleonasmo. Entrar para dentro, adiar para depois, liberdade escrava, fatos reais, encarar de frente, certeza absoluta. Em quais dessas alternativas não ocorre pleonasmo? Lembrando que pleonasmo é a repetição desnecessária quando é usado no modo coloquial, na vida cotidiana, mas o pleonasmo é uma licença poética, no caso da literatura e da poética. Então, claramente, a gente tem a alternativa C. Liberdade escrava não é um pleonasmo. Ok? Liberdade escrava é outra coisa. Na próxima questão, a questão slide 64, qual a figura de linguagem usada na expressão acima do exercício anterior? Liberdade escrava representa. Então, essa frase, liberdade escrava, é um paradoxo, é um eufemismo, é uma hipérbole ou é uma prosopopeia? Pessoal, claramente a gente entende que é um paradoxo. Como é que a pessoa pode ser livre e escrava ao mesmo tempo? Então, são ideias opostas, ideias contrárias. Próxima alternativa, próxima questão sobre paradoxo. Qual das alternativas apresenta a aplicação de um paradoxo? A pressa é inimiga da perfeição? É um paradoxo, gente? A água é essencial para a vida? Quanto mais aprendo, mais percebo quanto ainda falta aprender. A chuva cai suavemente sobre o campo. O amor é fogo que arde sem se ver. Então vocês podem ver que o amor é fogo que arde sem se ver é uma antítese. Arde sem se ver. A alternativa correta seria a alternativa C. Quanto mais eu aprendo, mais percebo que me falta aprender. Ok? Questão fácil. A próxima questão é referente a várias alternativas e vocês vão opinar pela qual encaixa melhor, né? Então tem A, B, C, D, E, F. A questão diz: classifique as figuras de linguagem, no caso, figuras de pensamento, tá, gente? Nas frases em hipérbole e eufemismo. Eu morri de rir com aquela história. O que vocês acham? É uma hipérbole ou é um eufemismo? Minha filha mais nova já é mocinha. Você está ficando muito cheinha. É uma hipérbole ou é um eufemismo? Ele veio voando para casa. Já disse isso 1 milhão de vezes. Ele sempre foi meio desprovido de inteligência. Então, em qual das alternativas ocorre a sequência correta? É um exercício bem tranquilo. Então, eu morri de rir com aquela história, é uma hipérbole. Minha filha mais nova é mocinha, é um eufemismo. Está diminuindo, né, a intensidade do ocorrido. Você está ficando muito cheinha, também é um eufemismo, que diminui
A pessoa está engordando e a pessoa fala, você está muito cheinha, então diminui um pouco a gravidade. Ele veio voando para casa, é uma hipérbole, é um exagero. Já disse isso 1 milhão de vezes, também é uma hipérbole. Ele sempre foi meio desprovido de inteligência, é um eufemismo. Ok, gente? Tranquilo? Próxima questão, sobre gradação. Qual das frases abaixo apresenta a aplicação de uma gradação, aquilo que cresce gradualmente ou decresce gradualmente? Ele era alto, bonito e inteligente. Ó, boa opção. O dia estava ensolarado e quente. O vento soprava suavemente. Ele estava feliz, radiante até. O trabalho foi difícil, mas ele conseguiu. Qual das frases apresenta uma elevação, uma gradação, uma melhora de acontecimentos? Vamos checar então. Alternativa A, ele era alto, bonito, inteligente, esperto. Imagina, ele vai crescendo, gente. Ou o oposto disso, a gradação pode diminuir a qualidade, acrescentando defeitos, ok? Próxima questão, a 72. Apóstrofe. Qual das frases a seguir contém uma apóstrofe? Então, apóstrofe, recapitulando, é um chamamento, é uma oração, é uma súplica para alguém real ou fictício, objeto, animais, qualquer coisa que seja ideológico também, tá, gente? Ah, vento, que sussurra as melodias suaves. A chuva caiu durante toda a tarde, o sol brilhava no céu azul. O mar estava calmo como um espelho. O tempo passa tão rápido. Ah, vento, que sussurra as melodias suaves. É a questão correta, gente. Tá bom? Porque é uma oração, um chamamento, uma conversa a algo inanimado, ao vento. Ok? Próxima questão, a 74. Em qual das seguintes frases ocorre uma hipérbole? Estava tão faminto que poderia comer o elefante inteiro. A música era suave como uma brisa. Ele tinha um sorriso radiante no rosto. O mar estava calmo como um lago. As estrelas brilhavam no céu. Então, hipérbole é o exagero. Eu poderia comer o elefante inteiro. A alternativa A é a mais correta. Próxima questão, a 76. Prosopopeia. Quando a gente aplica qualidades humanas a objetos, animais, e ele representa a ação como se fosse gente, tá, gente? O sol brilhava forte no céu. A árvore balançava ao vento. O rio corria rápido. A lua espiava por trás das nuvens. O mar estava agitado. Então vamos comentar um pouquinho. O sol brilhava forte, é um efeito físico, né? Um efeito de reflexo. Então é uma lei da física, não é uma prosopopeia, é um efeito natural. A árvore balançava ao vento, está sob a ação do vento, então não é uma prosopopeia. O rio corria rápido, ou seja, uma correnteza, também não é. A lua espiava só um ser humano pode espiar. Então a alternativa D é claramente uma prosopopeia. O mar estava agitado, é uma ação natural. Ok? Então, alternativa A. A lua espiava por trás das nuvens. Próxima alternativa, próxima questão é a 78. Antítese. Qual das frases a seguir contém uma antítese?
O tempo passa rápido, a noite estava escura, a chuva caía suavemente, a água estava gelada, a luz do sol era intensa. Então vamos ver, gente, qual que é a alternativa correta. O tempo passa rápido é uma antítese. A alternativa correta é a letra A, pois há uma oposição entre passar rápido, que indica velocidade, e tempo, que remete à ideia de duração, criando antítese. Então é uma figura de pensamento que tem que pensar mesmo, gente, porque não parece, olhando assim por cima do texto. Questão 80 sobre paradoxo. Qual das alternativas apresenta um paradoxo? A pressa é inimiga da perfeição. A água é essencial à saúde. Quanto mais falo, menos sou compreendido. A chuva caiu suavemente sobre o campo. O amor é um rio que corre mansamente. Eu chutaria a alternativa C. Isso mesmo, gente. Ó. Quanto mais eu falo, menos sou compreendido. É um paradoxo. Se eu falo muito, eu deveria ser muito compreendido. Seria proporcional. Mas eu sou menos compreendido, então há esse paradoxo. Ok? Questão 82. Gradação. Qual das frases abaixo apresenta uma gradação, uma elevação ou diminuição de qualidade? Ela estava cansada, exausta, exaurida. O dia estava ensolarado e quente. O vento soprava suavemente. Ele estava feliz, radiante até. O trabalho foi difícil, mas ele conseguiu. Então, pessoal, claramente é a alternativa A. Estava cansada, exausta, exaurida. Gradação. Questão 84. Qual das frases contém um apóstrofe? Ó vento, que sopras com força. A chuva cai durante toda a tarde. O sol brilha no céu azul. O mar estava calmo como um espelho. O tempo passa tão rápido. Apóstrofe, o chamamento, a oração, a súplica, a conversa. Então seria a alternativa A. Ó vento que sopras com força. Questão 86. Hipérbole. Em qual das seguintes frases ocorre uma hipérbole? Estou com fome. O calor está insuportável. Ela tinha um sorriso enorme no rosto. O mar estava tranquilo. As estrelas brilhavam no céu. Ainda que a alternativa A contenha um exagero, o calor estava insuportável, ele não se compara, ele não é uma hipérbole. A alternativa C, ela tinha um sorriso enorme no rosto, representa uma hipérbole, então seria a questão, a alternativa C. Também muito fácil. Questão 88, a gente já está acabando, gente. Qual das seguintes frases apresenta um eufemismo? Ela está doente. Ela está em uma situação delicada de saúde. Ela está hospitalizada. Ele está hospitalizado, desculpa. Ele está lutando contra uma doença. Ele está enfrentando problemas de saúde. Então, o eufemismo é a arte de atenuar aquilo que é grave, tornando suave. Tempinho para vocês pensarem. Claramente, a alternativa B, ela está em uma situação delicada de saúde, ou seja, ela está doente, enferma. Isso mesmo, ela está em uma situação delicada de saúde.
Questão 90, prosopopeia. Em qual das alternativas há um exemplo de prosopopeia? A lua iluminava a noite. O vento soprava forte. As estrelas piscavam no céu. O mar estava calmo. A tempestade rugia no horizonte. A lua iluminava a noite, fenômeno físico da natureza. O vento soprava forte, a mesma coisa. As estrelas piscavam no céu. Pode até ser uma prosopopeia, dependendo do contexto. Mas a alternativa A tempestade rugia como rugir como um leão, por exemplo, rugir no horizonte, a tempestade jamais vai rugir. Então, a melhor alternativa, ainda que a C possa ser considerada, dá até uma anulação de prova, dependendo da banca, mas a alternativa E é a que mais lembra, indica uma prosopopeia. Questão 92. Leia o período do texto a seguir. Ele sabia despertar significado, senso de propósito, vontade de chegar lá, ou qualquer outro nome que você dê, aquele brilho nos olhos que leva todos a mover céus e terra até atingir o objeto traçado. Olha só que coisa bonita. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a figura de linguagem presente no trecho acima. Mover céus e terra é uma antítese, um eufemismo, uma hipérbole, uma prosopopeia ou uma sinédole. Vamos conferir então? Alternativa C, hipérbole, um exagero, mover céus e terra para atingir o meu objetivo. Mover céu e terra para estudar e alcançar o meu objetivo. Questão 94, desculpa. Paradoxo. Em qual das alternativas apresenta um paradoxo? A pressa é inimiga da perfeição. Água essencial para a vida. Quanto menos esperamos, mais recebemos. A chuva caiu suavemente sobre o campo. O amor é fogo que arde sem se ver. Pessoal, a frase que causa um paradoxo, oposto de ideias. Quanto menos esperamos, mais recebemos. Alternativa C. Questão 96. Assinale a opção cujo enunciado contém eufemismo. Que belas notas você apresenta. 0 em português, 0 em geografia. Claramente uma ironia, né, gente? Flor, tu és a virgem das campinas. Virgem, tu és a flor da minha vida. Poema de Castro Alves, fragmento. Eu estou procurando eufemismo, né, gente? Nós estamos procurando um eufemismo. No seu depoimento, a testemunha faltou com a verdade. No último fim da semana, li Clarice Lispector. Olha que bom. Pessoal, futuramente a gente vai ter, eu vou fazer para vocês um estudo profundo sobre a Clarice Lispector, importantíssima para o nosso português na literatura. Obra excelente, tá bom, gente? Vai ter aula de literatura mais para frente e a gente vai estudar muito. Espero que vocês gostem. Próxima questão é: você se esqueceu de tirar xerox de tão importante documento? Eufemismo, arte de atenuar. Questão C, né, gente? Ó, no seu depoimento, a testemunha faltou com a verdade, ou seja, a testemunha mentiu. Ok?
98. Gradação. Qual das frases abaixo apresenta uma gradação? Essa parece que até foi repetida, gente. Desculpa se eu repetir. Estava cansado, exausto, exaurido. O dia estava ensolarado e quente. O vento soprava suavemente. Ela estava feliz, radiante até. Eu acho que eu repeti essa questão, né, gente? É a alternativa A, né? Certo? Estava cansado, exausto, exaurido. Então foi subindo de qualidade ou desqualidade. E a nossa última questão de Enem. No mundo conectado não há preconceitos. Sou alto, loiro e sincero. Não há ignorância. Ler pra quê? Tem tudo na Wikipédia. Não há covardia. Nova mensagem. Eu não te amo mais. Então, na tirinha, denota a postura assumida por um produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e de informação. Tal posicionamento é expresso de forma argumentativa por meio de uma atitude. Pessoal, vejam como as provas do Enem, ela puxa pelo raciocínio. Ela trabalha o contexto, né, como hoje em dia o português está sendo ensinado em que você se coloca no contexto atual e a partir do contexto atual, não de uma frase isolada, mas de um texto, de uma tira, de uma obra de arte, de um quadro, de uma música, a gente vai estudar o que está acontecendo. É uma crítica expressa pelas ironias. Ironia é aquilo que a gente fala, né? A gente afirma com outra intenção. Atitude resignada expressa pelas enumerações. Resignada é aquilo que aceita, tá? Quando a pessoa diz eu estou resignada, a pessoa já aceitou aquilo. Indignada expressa pelos discursos diretos. Indignada é que a pessoa está oposto de resignada, tá? Muito irada, muito indignada mesmo. Agressiva expressa pela contra-argumentação. Alienada, fora da realidade, distante de tudo, expressa pela negação da realidade. Então vamos ler de novo então. No mundo conectado não há preconceitos. Será? A pessoa está lá fazendo a mentira lá no Facebook, no seu site de relacionamento de namoro. Sou alto, loiro e sincero. Não há ignorância. Para que ler se na Wikipédia tem tudo? Não há covardia. Nova mensagem. Eu não te amo mais. Ou seja, em vez de o namorado chegar nela pessoalmente, ele mandou uma mensagem. Claramente é uma crítica expressa pelas ironias do nosso contexto. Pessoal, eu sou o Júlio César da Silva Belfort, professor de português em escola pública. Curtam, compartilhem e cliquem no card acima para o nosso próximo estudo. Espero que tenha sido de bom proveito para vocês. E até as nossas próximas aulas.